Olá, querido, querida, mais uma vez aqui, agora com Isaías 39. Chama a família, compartilhe o vídeo, pegue sua Bíblia, pegue um café e vamos meditar na palavra do Senhor, que sempre faz muito bem pra gente, né? Isaías 39 fala assim, ó, naquela época, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou a Ezequias cartas e um presente, porque soubera de sua doença e de sua recuperação. Ezequias recebeu com alegria os enviados e mostrou-lhes o que havia em seus depósitos, a prata, ouro, especiarias, óleo fino, todo o seu arsenal e tudo que se encontrava em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em todo o seu reino que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e perguntou, o que aqueles homens disseram e de onde vieram? E respondeu Ezequias, de uma terra distante, eles vieram da Babilônia para visitar-me. O profeta perguntou, o que eles viram em seu palácio? Ezequias respondeu, viram tudo o que há em meu palácio, não há nada em meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. Meu amado, minha amada, olha só que interessante, né? Agora a gente vê aqui uma situação em que o rei Ezequias mostra todos os seus bens para mensageiros, né? Autoridade da Babilônia. E é importante que você se localize onde nós estamos aqui na época, né? Provavelmente esse evento aconteceu um pouco depois, né, da invasão, né, do cerco de Senequeribe, rei da Síria, né, sobre Jerusalém. Lembra que teve um cerco? Senequeribe cercou Jerusalém e, portanto, teve aquela dificuldade toda. Ezequias já estava doente naquela época, né? Mas ele veio a ter uma cura milagrosa, como nós vimos aí no outro capítulo. Com essa cura milagrosa, mensageiros da Babilônia, e quem são esses mensageiros? Eles são justamente pessoas que estavam tentando se libertar da Assíria. Historicamente, parece ter havido uma revolução em que esse homem dito aqui, né, cujo nome é difícil, né, Merodach-Baladã, ele teria tomado lá o reino da Babilônia, que é um pedaço do Império Assírio na época. Mas logo, logo ele foi deposto. Enfim, esse evento acontece nesse período, né? É difícil de você achar assim, né? Encaixar, mas é bem provável que seja nesse período. Eu digo difícil de você encontrar, né? Uma explicação assim, fácil e rápida. Bom, dito isso, Ezequias, após aquela vitória, após aquela cura, ele mostra todos os seus bens, né? Mas que bens, pastor, se eles foram saqueados pela Síria para pagar imposto? Não, é porque, lembra, eles puderam retomar, porque o exército assírio foi, né, atingido pelo Senhor. Então, provavelmente, eles recuperaram. E Ezequias, então, ele passa a mostrar, né? E aí alguns entendem que houve aí um certo orgulho dele, uma vaidade tola, né? Para mostrar tudo o que ele tinha. Os versos vão falar aí, né? Que ele não deixou nada a mostrar, mas mostrou-lhes tudo que havia em seus depósitos, a prata, o ouro, tudo, né? E aí a gente vai ver a resposta, né, de Isaías, o profeta, verso 5, né? Ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Um dia tudo que há em seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará, diz o Senhor. Nada ficará, diz o Senhor. E alguns dos seus próprios descendentes serão levados e se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. E aí, disse então Ezequias, é boa a palavra do Senhor que você falou, verso 8. Pois pensou, haverá paz e segurança enquanto eu viver. Então essa foi a resposta de Deus. Olha, você mostrou tudo, mas a Babilônia vai ser um novo império que vai substituir o Império Assírio. E o que vai acontecer? Eles vão invadir e vão levar até mesmo seus descendentes. Ezequias ficou impactado, ele achou bom, entre aspas, porque não ia acontecer isso na geração dele, na época dele, mas assim aconteceu, né? Viria a acontecer como nós sabemos. Queridos, aqui a gente tem várias lições para a gente, né? A primeira é a questão da vaidade, né? A gente não pode se permitir cair nesse pecado do orgulho, da vaidade. Tudo que temos vem do Senhor, tudo que somos vem do Senhor. E a Ele toda a honra, toda a glória. Se fazemos algo na obra de Deus, pelo nosso próximo, isso vem
de Deus. Até o fato de estarmos de pé, termos condições de trabalhar, termos condições de raciocinar, isso vem do Senhor. E até o fato, né, de alguns irmãos estarem enfrentando, muitas vezes, problemas, né, emocionais, mentais. Eu tenho dito, irmãos, a nossa sustentação vem do Senhor, o nosso sustento, né, vem do Senhor. E Deus é tão bom que, mesmo em meio às enfermidades da vida, às dificuldades, quando nós clamamos, Ele socorre. Então tudo vem dele. Não há por que a gente se vangloriar, né, quando estivermos com muita saúde, com muito dinheiro e outras coisas, né, boas, né? Elas podem se tornar ruins se nós não dermos a glória ao Senhor. Então a gente vê aqui essa questão. Outra coisa que a gente pode também olhar nesse texto é com relação também à fidelidade do profeta, porque ele diz, diante de um rei, né, aquilo que iria de fato acontecer. Será que nós temos tido a coragem de pregar esse evangelho, de falar a palavra de Deus como ela tem que ser dita? Muitas pessoas, elas não querem ouvir aquilo que é certo, elas não querem ser confrontadas, né? Muitas pessoas não querem uma ajuda verdadeira. Ouvi um pastor falando esses dias que é difícil ajudar pessoas, né, que não gostam de ser confrontadas, pessoas que não querem ter uma mudança em suas atitudes e pessoas que não aceitam conselhos. A gente pode perder tempo com essas pessoas e até fazermos mal com a nossa ajuda, com a sua ajuda. Então, o pastor dizia o seguinte, é melhor darmos uma distância, às vezes, né, para que essas pessoas possam ter a oportunidade de assumirem as suas próprias responsabilidades, né? Então, o profeta Isaías, ele é muito fiel à sua mensagem, à mensagem que Deus deu para ele. E nós precisamos sermos fiéis também a essa mensagem, não trocar a mensagem. A igreja não pode trocar a mensagem para atrair mais pessoas, para encher a igreja, para ocupar os bancos. A mensagem tem que ser fiel ao Senhor da mensagem, que é Jesus. E ele diz, né, que é necessário arrependimento, é necessário fé para entrar no reino dos céus. É necessário nascer de novo para ver a Deus, né? Então aqui a gente vê. E a atitude, em terceiro lugar, do rei Ezequias, ele diz, boa essa palavra. Será que ele está sendo egoísta? Bom, em primeiro lugar, eu sempre assim achei que foi um tanto quanto egoísta, mas lendo um comentário bíblico, né, o autor coloca o seguinte, nós temos que olhar, antes de tudo, pela aceitação de Ezequias com relação à exortação que ele recebeu. Ele poderia ter reclamado, sei lá, mas peraí, como é que pode, né? Não, ele disse boa essa palavra, ou seja, eu aceito, né? É como se ele tivesse aceitado a repreensão, é como se ele tivesse aceitado a disciplina. E ele poderia ter sido alguém que não se importou com os descendentes, né? Talvez sim, né? Mas antes de nós pensarmos assim, nós não temos elementos, né, para ver o que estava no coração dele. Será que ele não se importava? Ele era um homem temente a Deus, né? Acredito que ele possa ter sido realmente uma pessoa que concedeu, né, que aceitou bem a disciplina e que ele sabia que aquilo não teria mudança, porque lembra, o próprio povo estava longe de Deus, né? Quando a gente lê aí o livro do profeta Isaías, a gente vê, né, a situação espiritual do povo, a coisa caminhava para lá. Então o fato de Deus adiar já era uma grande misericórdia. E havia coisas que iam acontecer que não tinha volta, porque o coração do povo não retornou ao Senhor. Então, querido, isso é um alerta para a gente, né? Para você, para mim, para todos nós. O nosso coração precisa estar se voltando diante para Deus. Por quê? Porque é a única forma de Deus agir. Se nós não mudarmos, se nós não nos voltarmos, eu quero dizer, para Deus, Deus não vai fazer as coisas que Ele precisa fazer, né? Deus não vai trazer a mudança que a gente precisa. Deus não vai transformar o nosso meio, o nosso momento, a nossa vida. Então as pessoas querem mudanças, mas elas não estão dispostas a mudar. Que nós possamos estar dispostos. Quero encerrar dizendo, olha, Deus tem muito para você, para mim, para todos nós, mas nós precisamos acolher a sua palavra. Creia nisso.
Deixa que nada te desanime, não fale assim, eu não consigo, o pecado é muito forte, o mundo não tem me seduzido. Não aceite essas palavras. Quando você vai para Deus e pede socorro, pede ajuda para te manter de pé, Ele o faz. Ele o faz. Então faça a sua parte, façamos a nossa parte, porque Deus é fiel para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos por nós mesmos, né? Amém, querido? Creia no poder do Espírito Santo. O pecado tem força, mas o Espírito Santo tem mais poder sobre a sua vida. E aí eu creio sim. Tudo que está parado na sua vida está, sabe, indo para trás, Deus vai transformar em bênção. Quando eu olho para a minha vida, há muitos anos atrás, né, como eu vivia, né, como eu me relacionava com a minha esposa, né, que hoje é minha esposa, olha, quanta mudança maravilhosa. Por quê? Porque eu estive disposto, e ela também, a mudar. E assim Deus faz em todos os nossos relacionamentos, Deus faz isso em toda a nossa vida, quando nós aceitamos, né, essa palavra de mudança. Creia nisso, querido. Deus te abençoe. Pastor Aires aqui, um beijo no seu coração.